Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Nós vamos fazer agora essa live, esse vídeo. Eu gostaria que todos os irmãos, logo após compartilhassem com seus amigos e levassem esse conhecimento, né, essa palavra de conhecimento que nós vamos tratar aqui. Graça e paz para os irmãos também nos acompanha pelo canal do YouTube, PR Maurício Santos. E nós vamos falar de um assunto importante. Eu gostaria que os irmãos, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube que estiver nos assistindo, fizesse parte desse momento. Nós vamos falar de um tema importante, de extrema relevância, que fala sobre... É uma pergunta, na verdade, o nosso tema. E a pergunta é o seguinte: será que feitiçaria, macumba, trabalhos pega em crente? É uma pergunta que eu quero deixar aqui para todos os irmãos. E eu gostaria que você que estivesse nos assistindo, Pai do Senhor Manilda, ali da cidade de Alagoas e Maceió, Deus abençoa, viu? Deus abençoe a senhora e a sua família. Estou arrumando aqui o canal do YouTube que está dando um problema de internet. E enquanto isso eu vou esperando os irmãos entrarem para nós discutirmos essa questão juntos e chegarmos a uma compreensão dentro das Sagradas Escrituras, que são o texto que vamos ler. Pai do Senhor, irmão Cleiton, Pai do Senhor, irmã Tânia, Deus abençoe os irmãos que estão entrando. E nós vamos falar do seguinte tema: será que feitiçaria, macumba, trabalhos pega em crente? Esse é o nosso tema dessa tarde. E eu gostaria que você compartilhasse seus conhecimentos, se possível, aqui também dando suas respostas pela live do Facebook, pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. Nosso tema é: será que feitiçaria, macumba, trabalhos, despacho pega em crente? E nós vamos tratar desse assunto dentro de um texto que vamos ler agora, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Tiago Henrique, Deus abençoe sua vida. Pai do Senhor, irmão Jorge, eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Números. Números capítulo 23, verso de número 23. Números, capítulo de número 23, verso de número 23. Nós vamos meditar nesse texto e vamos discutir essa pergunta que eu separei aqui para nós nessa tarde. Porque existe muitos cristãos de verdade que também têm essa dúvida. Será que macumba pega em crente? Trabalhos feitos em terreiros de bruxaria? Será que pega em crente, em cristão? E é isso que nós vamos descobrir aqui juntos, certo? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus, nossa regra de fé e a resposta para todas as nossas perguntas. Então, nós vamos aqui, os irmãos que tiverem os seus conhecimentos e que quiser compartilhar também, pode colocar aqui na live as suas respostas, os seus achismos, as suas perspectivas para tal assunto. Então o tema é: será que feitiçaria, trabalhos, bruxaria pega em cristão? Vamos ler o texto de Números. Estou com a Bíblia aberta aqui, ó. Números capítulo 23, verso de número 23. O nosso canal do YouTube está dando um problema aqui em questão de internet. Não estou conseguindo aqui colocar, mas depois eu copio o vídeo para o canal do YouTube, para que os irmãos que nos acompanham, eles também sejam alcançados por esse tema. Deus abençoa, Lili William, Deus abençoe, irmão Luiz, Luiz Américo, Deus abençoa. Queridos, vamos ler Números capítulo 23, verso de número 23. Vamos ler. Diz assim o texto: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Vamos ler novamente?
Números capítulo 23, verso de número 23. Eu estou usando a Bíblia King James atualizada e vou ler também em outra Bíblia aqui o texto. Números 23, 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eu vou ler o mesmo texto usando a Bíblia de Estudo Despertar. Números capítulo 23, verso 23, que diz assim: a feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito deste povo: vejam só o que Deus tem feito. Deus abençoa, boa tarde, a paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, Deus te abençoa, minha irmã. Queridos, a pergunta é: será que feitiçaria, bruxaria, trabalhos pega em alguns cristãos? De verdade é comum nós ouvirmos bastante em relação disso, né? Algumas pessoas, olha, fizeram um trabalho de bruxaria contra você, fizeram um trabalho, um despacho contra a sua casa, contra a sua vida. E nós estamos diante de um texto que confronta uma realidade na vida de um cristão. Agora veja, nós vamos aprender na Bíblia aqui diferenciar, porque existe o cristão autêntico e existe o não autêntico. Existe o crente que de fato serve a Deus com toda a dedicação, em oração, em propósitos, e existe aqueles que não. Existe aqueles que conheceram o Evangelho, não é? Existe aqueles que são seguidores do Evangelho, que entrou dentro do Evangelho, está dentro do Evangelho, mas de verdade o Evangelho não está dentro dele. Então nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, com a palavra de Deus, em relação a tal tema. Mas eu quero que você também participe, se possível, tá bom? Se possível. Será que feitiçaria, trabalhos de bruxaria pega em crente? Eu gostaria de ter algumas respostas aqui, até para mim, ler a sua resposta aqui online também. O Cleiton Silva está dizendo: seguidores, mas não praticantes. De verdade, é isso mesmo. Existem pessoas que entrou dentro do Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro delas. A diferença é, quando nós entramos dentro do Evangelho, o Evangelho entra dentro de nós, acontece uma mudança conhecida, aquela mudança de dentro para fora, onde somos transformados de verdade, mudados, e nos tornamos um cristão autêntico, né? Um cristão autêntico. Então, queridos, a diferença, ela é essa, né? A diferença é essa. Vou ler um texto aqui do que eu preparei para os irmãos aqui, em nome de Jesus. Porém, aquele que está desguarnecido da presença do Senhor Jesus Cristo se torna vítima dessa situação. Então, aqueles que estão desguarnecidos, uma pessoa desguarnecida é uma pessoa sem proteção, uma pessoa que é justamente isso. Entrou dentro do Evangelho, é apenas seguidor, segue Jesus de longe e não é um praticante de verdade. Então, essa pessoa está desprovida de qualquer tipo de proteção. Marlene, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Ela está desprovida. Então, de verdade, é uma pessoa que será suscetível a ter um processo desse com facilidade. Certo? Agora, o cristão autêntico, não. Nós vamos ver a argumentação das Sagradas Escrituras. Para os irmãos que estão chegando agora na live, o nosso tema que estamos discutindo aqui é: será que feitiçaria, trabalhos de bruxaria pega em crente, pega em cristão? Esse é o nosso tema. Então, o nosso irmão Cleito colocou aí a sua observação: seguidores, mas não praticantes, são seguidores apenas, não praticam, ficam desguarnecidos, ficam desprovidos de proteção, estão como uma presa fácil do inimigo. É por isso, queridos, que nós como cristãos
precisamos estar debaixo de oração, de dedicação do altar, precisamos estar na presença de Deus. O mal existe. Ah, pastor, mas será que existe mesmo bruxaria, feitiçaria? O mal existe. O mal existe por causa da ausência do bem, não é isso? Então, o diabo existe e ele está aí para tentar, para perseguir, para tocar naqueles que são suscetíveis ao seu toque, né? Veja só aqui a colocação do nosso irmão Cleito. Acredito que se estiver na presença, buscando e na obediência, não pega. Mas se não estiver, pode pegar sim. É justamente isso. Porque uma pessoa que não está dedicando a sua vida, uma pessoa que não está buscando a Deus, é uma pessoa que possivelmente terá uma brecha, né? A sua vida não estará totalmente protegida. Ela terá facilidade de ser atingida por um mal desse. Então, queridos, é o tema. Irmão Ederson, irmão Alexandre Dudu, Deus te abençoa. Irmã Ilka, Deus te abençoa, minha irmã, em nome de Jesus. Irmão Rogério, Deus te abençoa. Nosso tema é: será que feitiçaria, bruxaria, trabalhos de macumba pega em cristão? Já temos algumas colocações aqui, irmão Cleito, ativo aí na nossa live. Deus te abençoa. Meus irmãos, vamos ver o que a argumentação bíblica fala para nós. O texto que nós lemos, em Números, falou para nós o seguinte, que não há feitiçaria, trabalhos de adivinhação contra a casa de Jacó. Está diferenciando, é um diferencial, contra a casa de Jacó, contra Israel, contra o seu povo, não existe encantamento, feitiçaria, de verdade. Quando ele diferencia, ele fala povo de Deus, casa de Jacó, ele está falando de um povo, de uma parte que está protegida, que não está desprovida de Deus, mas está protegida. Nossa irmã Lili, William, se uma mulher sendo a autoridade de uma casa ou de uma família pratica obras de bruxaria, os filhos e os netos podem sofrer ataques das entidades que a mãe ou a avó participa, mesmo esses filhos e netos sendo cristãos? Não. A resposta é não. Por quê? Porque se eles são cristãos, se tornaram cristãos autênticos, eles terão a proteção divina. Ele faz parte deste povo, né, desta parte que é casa de Jacó, povo de Deus, que contra eles não existe feitiçaria, palavra de encantamento. Olha só o texto. 1 João, acompanhe comigo na sua casa, onde você está, se tiver contato com a Bíblia de forma física ou pela internet. Nós vamos ler o texto de 1 João. O que vai falar para nós? Em 1 João, capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Mas, antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Olha só, queridos, nós estamos falando de uma parte que é provida de proteção divina. Nós estamos falando de uma parte que é dedicada no altar de Deus. Nós estamos falando de cristão autêntico, aqueles que decidiram por Deus, estão servindo a Deus e contra ele, contra a casa dele, contra a família dele, se estiver servindo a Deus, não existe feitiçaria. 1 João 5,18, não existe poder da feitiçaria sobre esse cristão autêntico. Olha só o que diz. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Isso é a palavra de Deus. E eu preciso crer, eu estava falando esses dias na igreja, se eu não crer, irmão, na palavra de Deus, por que está na igreja? Certo? Por que está na igreja? Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É isso que a palavra de Deus diz. Então veja, Números 23, 23 disse para nós o quê?
contra a casa de Jacó, contra o povo de Israel. Não existe feitiçaria, palavra de adivinhação. 1 João, capítulo 5, verso 18. Aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Nós éramos um dia. Feliz aquele que nasceu no berço evangélico, mas a grande maioria experimentaram o pecado, vieram de um poço, de um charco terrível, não é? Mas nascemos para Deus e Deus o protege. E olha o final do texto que diz: e ele não permite que o maligno possa tocar. Então, queridos, se você é um cristão autêntico, se você é um cristão que está com a vida no altar, buscando a Deus, dedicado em oração, você está provido de proteção. E a palavra garante, você não será tocado pelo maligno. Podem amarrar o seu nome com o sapo da boca costurada, a galinha preta, amarelo, azul, bode, o cemitério, 7 catatumbas, encruzilhada, pode colocar onde quiserem colocar. Você estará provido de proteção divina. Contra a sua vida e a sua casa não haverá feitiçaria ou palavra de adivinhação. Isso é a palavra de Deus, argumento da Bíblia. Nosso tema é: será que feitiçaria, macumba, bruxaria pode pegar em cristão? Nós já falamos aqui, fizemos algumas observações referente a quem pega e quem não, certo? Pessoas desprovidas de Deus podem pegar. Pessoas providas de Deus, de forma alguma o mal tocará na sua vida. Porque existe a proteção de filho. O pai protege o filho. E Deus tem sido nosso pai zeloso. Deus tem sido nosso pai que zela, que guarda, que protege. E isso nós precisamos crer. Vamos ver o que a Bíblia diz. O cristão autêntico é morada do Espírito Santo. Por isso que o mal não pode tocar, o mal não pode chegar na sua vida. O cristão autêntico, nós estamos falando e estamos colocando essa observação. Cristão autêntico, cristão pleno, um cristão completo. Não é um crente que é seguidor ou participantes e assistente de cultos. É cristão que dedica a sua vida a Deus. Tem uma vida normal de trabalho, tem uma vida normal de estudo, tem uma vida normal de conquistar aqui nessa terra, mas também tem uma vida espiritual diante de Deus, autêntica, viva, acesa, plena. Nossa vida espiritual precisa estar completa para não sermos tocados por esses mal que existe na terra e que assola tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas. Você vê que quando chega pessoas da nossa congregação, claro que você já viu na sua também, trabalhos que nós fazemos com obras de libertação e vidas que estão desprovidas de Deus, caem endemoniadas, os demônios, né, são repelidos, são expulsos, porque eram vidas que eram suscetíveis, eram vidas desprovidas de Deus, não eram cristãos, não tinha autenticidade, não era um cristão pleno, certo? Por isso, vem para a igreja carregados, vem cheio de bruxarias, cheio de trabalhos, né? Vem cheio de coisas terríveis, e quando chega na igreja que reconhece Jesus, a palavra entra dentro dele ou dela, liberta, transforma, e ele passa a ser morada do Espírito Santo. Vamos ler a palavra? 1 Coríntios. É uma palavra de estudo, uma palavra de observação para nós guardarmos e depois compartilhar. Compartilha para os seus amigos logo após esse vídeo terminar. Veja só, o cristão autêntico é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19, verso de número 20. Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 19, verso de número 20. Olha o que diz a Bíblia. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós,
o qual tendes partes de Deus, e que não pertences a vós mesmo? Pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, queridos, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Quando nós passamos a ter uma vida, como o nosso irmão Cleito está colocando aí, vida dedicada a Deus, passamos a ser templo, morada da pessoa do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, gozamos dessa proteção contra a nossa vida, contra o crente dedicado, contra o cristão autêntico. Não existe bruxaria, feitiçaria, obras de voodoo, coisas terríveis da bruxaria que possa tocar na vida desse cristão, na vida deste crente autêntico. Esse Espírito é zeloso pela sua morada. Olha que coisa. O Espírito Santo, ele zela pela nossa vida. Ao mesmo tempo que nós estamos falando sobre a pergunta, será que bruxaria pega em crente? Nós estamos aprendendo aqui algo tremendo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Além de morar, ele zela por essa morada. Vamos ler? Tiago, capítulo 4, verso de número 5. Tiago, capítulo 4, verso de número 5. Vamos ler. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar. Queridos, a palavra de Deus é nosso manual de fé. A palavra de Deus você precisa ler, meditar. Foi isso que Deus disse a Josué. Josué, não te aparte deste livro, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque fazendo assim tirás bem, e tudo que você fizer vai prosperar. A palavra de Deus precisa ser o seu manual de fé, né? Não é gibi, não é revista, não é livros que vai te mostrar o caminho, que vai te orientar a respeito da direção. É a palavra de Deus. Capítulo 5 de Tiago, capítulo 4, verso de número 5. Vamos ver o que diz? Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus? Ou, em outras palavras, não sabeis vós que o Espírito que em vós habita tem ciúme? Ou seja, ele zela, ele cuida, ele é exclusivo, não permite que outro more nesta casa. Essa pessoa do Espírito Santo zela, preserva e prepara esta casa. Logo nós vamos entrar numa linha de raciocínio aqui a respeito da pessoa do Espírito Santo, certo? Uma matéria que nós aprendemos, todos os irmãos que já tiveram a oportunidade de estudar, conhecem muito bem sobre a paracletologia, a pessoa do Espírito Santo que zela, que cuida, que convence, não é? Diariamente, quando nós erramos, quando nós pecamos, é Ele, é ofício do Espírito Santo nos convencer, é Ele que sussurra no nosso ouvido, dizendo, olha, você está errado, você precisa mudar aqui, você precisa renunciar isso. É essa pessoa que zela, conhecida como a pessoa do Espírito Santo. Quarta argumentação aqui que nós separamos da palavra de Deus é o seguinte: o cristão é propriedade exclusiva de Deus. E essa propriedade não é negociada ou loteada ao diabo. Preste atenção. O cristão é propriedade exclusiva de Deus. E esta propriedade não é negociada e nem loteada ao diabo. Quando você decidiu por Deus, quando você decidiu por Jesus, você passou a ser exclusivo de Deus. Ele não divide você. Ele não empresta você. Ele não te dá a ninguém. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Vamos ler em 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. 1 Pedro, vamos ler? Em nome de Jesus. 1 Pedro,
Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras e vamos ver o que ela tem para nos orientar. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9, vai dizer assim para nós: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua... A internet está dando um pouquinho de problema aqui, mas acredito que já voltou normal. A internet está dando uma oscilada aqui, irmãos. Veja que coisa tremenda. 1 Pedro 2,9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Deus nos tirou de lá. Deus nos arrancou de lá com mão forte e poderosa. De forma alguma, o diabo vai ter poder sobre a vida de um crente autêntico. De forma alguma, o macumbeiro, o xangozeiro, aquele que está provocando mal, aquele que está invocando mal, de forma alguma vai chegar na sua tenda. De forma alguma vai tocar em você, porque você está guardado, está provido de proteção. O Espírito do Senhor habita em você. Esse Espírito zela. O Senhor habita. Nós lemos um texto que diz que Deus não permite o maligno te tocar, porque você era escravo e filho do pecado. Depois que Deus tirou você da lama, agora você não é mais filho do pecado. Você tornou-se filho de Deus. E por tornar filho de Deus, Deus lhe protege a ponto do maligno não lhe tocar mais. Os irmãos que estão chegando agora, nós estamos falando de um tema, eu acredito, de grande relevância, e quero acreditar que está sendo bem proveitoso para os irmãos. O tema é uma pergunta: será que bruxaria, feitiçaria, trabalhos de magia, voodoo pega em cristão? Esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Lourdes, Jéssica, Ana Carolina. Deus abençoa. Nossa irmã Tânia está colocando aqui: somos propriedade exclusiva de Deus. É isso mesmo, querida. Somos tabernáculo de Deus, nação santa, povo adquirido, comprado por bom preço. Deus nos selou para o dia da redenção. O diabo não tem poder contra a nossa vida. O diabo não tem poder contra os nossos filhos, que são herança do Senhor. Glória a Deus. Tem uma pergunta que foi feita aqui. Uma pessoa, eu não me lembro agora, mas o Netos é cristão, mas vem alguém que é de sangue dentro de casa, que mexe com feitiçaria. Será que esses netos que são cristãos estão desprovidos de proteção? Será que pega bruxaria nele? Eles são sensíveis a esse mal? De forma alguma. Se essas pessoas estão sendo um cristão autêntico, eles passam a ser protegidos por Deus. E o maligno não pode tocar. Deus abençoe nossa irmã Tamara, Cleópatra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, veja só. Deus não negocia. Deus não faz loteamento de nós. Deus não empresta. Somos propriedades exclusivas de Deus. Por isso que o mal não pega. A quinta colocação que eu separei aqui para os irmãos é: não há ninguém, nem força alguma mais poderosa que o Senhor Jesus. Não tem. Não existe voodoo, não existe trabalho, não existe o mandingueiro da Bahia, da África, do Pernambuco. Não existe o pior macumbeiro que possa existir, tá? Me perdoa até a colocação, mas eu estou falando daqueles que promovem o mal, daqueles que fazem o mal, daqueles que trabalham para o mal, não é? Então veja, não existe, pode juntar o universo inteiro de feiticeiros contra um cristão autêntico. O trabalho será anulado. O trabalho será inútil. O trabalho vai ser sem efeito.
Por quê, pastor? Porque um cristão autêntico é um cristão cheio de Deus. Um cristão autêntico é um cristão que ora. Um cristão autêntico é um cristão que lê a palavra. Um cristão autêntico é um cristão que mantém intimidade, relação com o céu. E esse cristão que mantém essas relações, queridos, são protegidos, são revestidos, são guardados. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem, aqueles que respeitam a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão lado a lado com Deus, porque tem essa diferença, irmão. Deus só anda com quem anda com Ele. Deus não divide a casa com ninguém, porque tem alguém que pode imaginar, mas eu tenho Deus também, eu acredito em Deus também, não basta isso. Eu também tinha essa vã filosofia. Eu achava que eu tinha Deus, eu achava que eu cria em Deus, eu achava que Deus estava comigo, mas eu andava com tanta gente, eu andava com tantos seres espirituais, e Deus não divide a casa dele com ninguém, é exclusiva. Não existe convidado de Deus para assumir a casa. Não existe convidado de Deus para sentar nessa casa. É propriedade exclusiva de Deus. Irmã Tamara de Maceió, Deus te abençoa. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanham em Alagoas, é uma terra que eu todo ano estou lá pregando o Evangelho, falando de Jesus. Deus abençoe o povo alagoano, em nome de Jesus. Meus irmãos, então veja, não há ninguém mais forte nem força alguma que o Senhor Jesus. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Abra a Bíblia, irmão. Vamos manusear a palavra de Deus. Palavra de conhecimento, de ensino, de estudo para o nosso enriquecimento. Talvez alguém amanhã vai lhe procurar para você com essa pergunta. Olha, mas pega, macumba, pega em cristão e você vai ter como... vai ter condição de falar, vai ter condição de responder. Vamos ler Lucas 11, verso 21 e 22. Lucas capítulo 11, verso de número 21 e verso de número 22. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Quando um homem forte, bem armado, guardar sua casa, seus bens estarão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataque e o vence, tira-lhe a armadura, nem que confiava, e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Veja, o argumento é, não há ninguém, nem força mais poderosa que o Senhor Jesus. Pode alguém, um homem forte, guardar a sua casa, trancá-la bem, aparentemente, mas chega um mais forte, toma a situação. Em outras palavras, diz que tendo um homem valente, pegou uma presa, amarrou ela, e diz, daqui você não sai. Chega um que é mais valente do que aquele valente, desamarra, solta a presa e amarra aquele que dizia ser valente. E essa pessoa é Jesus. Jesus é mais forte do que todas as fortalezas. Jesus é mais poderoso do que todos os que dizem poderosos desse universo. A força e o poder pertencem a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, quem tem Jesus tem proteção. Jesus veio para destruir exatamente as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. O ladrão, o diabo, vem matar, vem roubar, vem destruir, através de tantas coisas, principalmente através de obras espirituais, de vudus, magia negra, macumba, trabalhos, não é?
Mas o apóstolo vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É por isso que não pega em você. O diabo pode tentar, mas não chega perto de você. Porque todo dia o Filho de Deus está se manifestando na nossa vida, desfazendo as obras do diabo. Então, queridos, medite, seja enriquecido por esse momento que Deus proporcionou para nós. Sétima situação: o amor de Deus não muda, e este amor nos garante proteção. O amor de Deus não muda, e esse amor nos garante proteção. Para nós fechar este momento aqui com esse resumo, vamos ler Romanos. Romanos capítulo 8, verso de número 37, 38 e 39. Romanos 8, verso de número 37, 38 e 39. Diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, olha só, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus nos assegura. O amor de Deus nos segura, o amor de Deus nos protege, o amor de Deus acampa proteção sobre a nossa vida. Queridos, veja, não é que o mal não exista, não é que o trabalho de bruxaria, de voodoo não exista. Ele existe, mas só pega em quem é desprovido de Deus. Só pega em quem não tem Deus na sua vida, em quem não é um autêntico cristão. Glória à pessoa bendita de Jesus. Confie plenamente na palavra do Senhor e seja um genuíno crente em Jesus Cristo. O crente nominal está sujeito ao inimigo, mas o nascido de Deus está livre de todo o poder do mal. Seja autêntico, não seja apenas seguidor, não seja apenas aquele que vem assistir culto. Não seja apenas aquele que vai para um culto para ver o que vai acontecer. Mas seja um cristão autêntico. Eu vou no culto para apresentar o meu culto a Deus. Eu vou na igreja para apresentar o meu sacrifício no altar de Deus. Eu vou na casa do Senhor para apresentar o melhor que eu tenho para Ele. Eu vou na igreja para me acrescentar, para me somar com os cristãos que estão buscando em oração, em jejum, em consagração. Seja um cristão autêntico e tenha proteção do alto, tenha livramento do alto. Fique com essa palavra. O nosso tema foi uma pergunta: será que bruxaria, feitiçaria, trabalhos malignos, voodoos, pegam cristão? Qual seria a sua resposta para o seu companheiro, para o seu amigo, para o seu vizinho, para aquele que te interrogar? Qual seria a sua resposta? Medite em tudo que foi falado aqui. Tire as suas conclusões pela palavra de Deus. Na sua casa, você autêntico, você cristão que decidiu buscar a Deus, não existe palavra de bruxaria, de feitiçaria, de encantamento. Você é casa de Deus, morada de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso povo, pelo mundo. Vamos clamar ao Senhor para que esse mal que está assolando, tentando assolar, seja banido com muita pressa do nosso meio e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu convido você para orar neste momento e ter a certeza e proferir: contra a minha casa não tem encantamento, contra a minha casa não existe bruxaria, e este mal vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu,
No nome precioso de Jesus, nós abençoamos esse momento. Todos os irmãos que estão nos assistindo, todos os irmãos que oram comigo nesta tarde, abençoa de uma forma gloriosa. Alcança, Senhor, com teu poder. Alcança, Senhor, com a virtude do céu. E que este conhecimento pleno chegue à nossa mente de que somos propriedade exclusiva do Senhor. E contra a nossa vida não existe feitiçaria, bruxaria, obra de encantamento. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, alcance aqueles que estão vacilando ainda. Alcance aqueles que estão em cima do muro. Alcance aqueles que estão seguindo o Senhor de longe. Alcance e dê a eles graça para te servirem em espírito e em verdade. Pai das luzes, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, foi muito bom esse momento aqui que Deus reservou para nós. Eu acredito que Deus nos dará graça e vitória. Hoje, nós estaremos buscando, se tudo correr bem de acordo com a vontade de Deus, nós vamos estar buscando no monte ao Senhor. Nós vamos estar orando nesse propósito em favor do nosso povo, da nossa nação, em favor das nações vizinhas, em favor de todos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, com a tua família, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a noite, possivelmente, estarei novamente online, falando uma palavra de Deus para você. Muito obrigado, queridos, pela atenção. Muito obrigado pela participação. Nosso irmão Tiago Henrique, nossa irmã Adriana Gomes, Marlene. Deus te abençoe, irmão Cleiton. Deus te abençoe, irmã Rosilene. Deus te abençoe a Marlene, irmã Tânia, Tamara, irmã Ilka. Deus te abençoe de Maceió. Deus te abençoe. Pastor Ender, um abraço, meu amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão David, nossa irmã Nilda, também de Maceió. David Souza. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os irmãos, são bastante irmãos. Nossa irmã Jéssica, nossa irmã Lourdes, a Ana Carolina. Deus abençoe, irmã Cida Albuquerque. Deus abençoe, Arthur. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, todos que estão compartilhando esse momento comigo, de forma unânime aí, no coletivo, eu quero mandar um abraço para todos, um cumprimento em nome de Jesus, saudações do Senhor. Nos siga lá no nosso canal do YouTube também, vai estar disponível esse vídeo lá também. PR Maurício Santos é o nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Deus abençoe.